Então, assim, gente, continuando o conteúdo, tá? Vou abrir aqui meu PDF. Se não estiver aparecendo, vocês me avisem. Então, nós vamos ver, na aula de hoje, né, alguns tipos de esforços dentro da engenharia. Vou dar uma explicada para vocês como que funciona, por exemplo, o carregamento de uma viga, né? E o momento de inércia, tá? Geralmente, no curso de engenharia civil, vocês vão ver mais como inércia, tá? Porque a gente vai falar sempre de figuras geométricas. Qual que é a inércia desse pilar? Qual que é a inércia dessa viga? Qual que é a inércia dessa estrutura, desse perfil metálico, disso, daquilo, certo? E a inércia, ela não compreende só a engenharia, né? Ela compreende a toda a física. Então, eu já trouxe uma diferenciação aqui para vocês, tá? Então, ó, o momento de inércia, ele pode ser dividido em momento de inércia de área e momento de inércia de massas, tá? São os dois tipos que eu coloquei aqui para vocês que existem dentro da ramo da física. Quando vocês estavam estudando física geral, não sei se já tiveram a matéria de física geral? Sim. Então, lá na física geral, provavelmente o professor ele passou para vocês em relação à quantidade de movimento. Não sei se vocês lembram. Uma coisa de quantidade de movimento, alguém lembra disso? Então, o que é a quantidade de movimento? É a massa vezes deixa eu colocar aqui, ó, a letrinha da quantidade de movimento. Ó, quer ver? Isso é mais da parte da dinâmica, né? Ó, a quantidade de movimento de um corpo, ele corresponde à massa, né, vezes a sua velocidade. Daí, isso aqui é uma grandeza do tipo vetorial, ou seja, ele vai ter o mesmo sentido da velocidade. Daí, qual que é a análise que a gente pode fazer em relação a isso? Sempre quando tem um corpo que está em movimento, eu vou desenhar aqui embaixo. Quando, por exemplo, tem uma parte da dinâmica, né? Quando eu tenho um corpo, esse corpo ele tem uma massa m e ele tem uma velocidade vetorial v, seria o vetor velocidade, que é aquele vetor onde tem que ter indicação de modo, direção e sentido. Esse corpo aqui ele vai ter uma quantidade de movimento, ou que a gente chama de momentum, que fala o quê? Quanto maior a massa, maior a quantidade de movimento. Quanto maior a velocidade, maior a quantidade de movimento. Ou seja, mais difícil vai ser para alterar esse estado de movimento do corpo. Então, imagine assim, eu tenho um iate, né? Eu tenho um iate e eu tenho um barquinho à vela. Se os dois estiverem com a mesma velocidade, qual dos dois tem maior dificuldade de inverter o seu sentido de movimento, no caso, virar para a esquerda? Ah, professor, a massa do iate ela é muito maior. Então, quer dizer que a quantidade de movimento dele é muito maior também. Se tem essa diferença de massa, né, para o iate que tem uma maior quantidade de movimento, vai ser muito mais difícil para ele conseguir alterar esse estado de movimento. Então, isso tem a ver com como se fosse o momento de inércia da massa. Então, isso aqui vai fazer o quê? Com que esse corpo ele tenha uma quantidade de movimento, um momento, que dificulta a mudança de trajetória, ou dificulta, por exemplo, né, ele conseguir fazer uma curva, ou dificulta a frenagem, ou dificulta a aceleração, tá? E isso é momento de inércia de massa, tá? Que vai ser quanto que a inércia tem, qual que é a resistência que esse corpo vai ter devido ao movimento de rotação de um corpo sólido, ou pode ser um movimento de translação. Faltou colocar aqui, ó. Translação foi esse que eu dei. Translação é se mover para frente, para trás, para o lado, para cima, para baixo, né? Então, isso é a quantidade de movimento, né? Ou momento de inércia de massa, ok? Para nós, na engenharia, para a parte de engenharia civil, nós não estamos no movimento, nós estamos na estática, né? Porque as nossas estruturas têm que ficar paradas. Então, dentro da estática, vou colocar aqui, ó, estática, o que vai acontecer? As nossas estruturas, que são os pilares, as vigas de concreto armado, metálica, madeira, tudo que tem, né, propriedade ali, eles vão ter aquelas propriedades geométricas de seção que eu falei para vocês. Então, tem a área, então isso é uma grandeza básica, né, que vocês vêem lá no ensino médio. Tem o momento estático, que a gente viu lá no começo, lá de centro de gravidade. Tem o centro de gravidade e tem o momento de inércia, certo? Depois ainda vai ter o momento resistente, aí de giração. Daí vocês vão ver na outra matéria, tá? Então, para nós, na engenharia, esse momento de inércia diária, ele seria a resistência a algum tipo de esforço dentro da engenharia.
Então, imagina, se ele tem a dificuldade de alterar o movimento quando ele é caso de massa, para nós, ele vai ser a dificuldade que vai ter em relação a algum tipo de esforço para que ele resista ao esforço. Daí, para isso, eu tenho que explicar para vocês o que significa flexão, tá? Que seria um esforço mais importante dentro da engenharia, que pelo menos é a minha opinião, né? Eu acho. Então, eu já falei para vocês que existem os esforços normais. Eu vou colocar um resuminho aqui, ó, acho que vai ficar mais legal. Ó, existem os tipos de esforços que são chamados de esforços normais, tá? Não quer dizer que ele é estranho, ele é normal porque ele faz o quê? Alguém sabe? Alguém quer mandar no chat ali para mim? Normais. Por que ele é normal? Meu Deus. Por que ele é normal? Estou ficando preocupado, vou ter que reprovar todo mundo. Camila falou, salvou todo mundo, estão todos salvos. Olha lá. Ele é normal porque ele faz 90 graus com a área de seção transversal, tá? Então, ó, o que acontece? Se eles são normais, então a gente tem um esforço que vai ter uma área de seção transversal, e eu posso dividir esses esforços normais em tração ou compressão. Ainda bem que vocês sabem disso, né? Que atuam em qual tipo de estrutura que a gente calculou até agora? Muito bem, galera, nas treliças, tá? Então, se eu for desenhar, tipo, uma barrinha aqui, ó, vou desenhar ela de preto. Vai ter uma barrinha aqui, certo? Essa barrinha, ela vai sofrer ou tração ou compressão, ou seja, né, se eu estiver desenhando ela aqui, ó, quero preto. Então, ó, se eu estiver desenhando ela aqui, ó, o esforço de tração, ele é um esforço que vai fazer 90 graus com a superfície da seção transversal, então ele vai ser um esforço para tracionar, aumentar, alongar, esticar, por isso que é tração, certo? E a compressão, ele vai ser um esforço normal aqui, ó, que vai tender a achatar, diminuir, encurtar, né, a peça, tá? Esses são os esforços normais. Existe um outro tipo, que é, eu vou colocar ele primeiro antes de eu falar da flexão, que é um esforço de rotação. Eu vou colocar aqui, ó, rotação. Eu vou colocar tridimensional, tá? Que vocês vão entender melhor. Ele vai ser um efeito tridimensional. É uma divisão que eu faço para vocês entenderem a diferença, tá? Que é o esforço de torção. Qual que é o esforço de torção? Esse vocês vão ver lá na matéria de resistência dos materiais, tá? Ele faz o quê? Tem uma peça aqui, ó, e essa peça, ela tem um esforço por fora dela que faz com que a seção transversal dela tente entortar. Então, é como se fosse um momento de torque. Torção, não, o momento torsor que a gente fala, que a gente chama de torque. Que é como se a peça, ela girasse em relação ao próprio eixo dela aqui, ó. Certo? E essa torção que ela faz com que a peça, ela fique assim, ó. Fletida, ó. Né? Então, ela vai ter que ter uma resistência tridimensional ali, que a gente chama de momento polar de inércia. Vocês vão ver mais para frente no curso também. Mas esse efeito de torção aqui é quando você apoia alguma coisa, e essa coisa ela tem uma área tão grande que ela flete. Deixa eu ver se tem uma régua aqui para explicar para vocês pelo vídeo. Não tem, mas vai uma folha de papel. Ó. Deixa eu colocar minha webcam aqui. Olha para a webcam. Então, ó, temos uma viguinha aqui, né? Se eu tivesse um efeito de tração, eu puxaria, de compressão, eu empurraria, e a de torção, eu faria isso aqui, ó. Né? Eu dobraria a folha sobre o próprio eixo. Então, ela vai torcer. Né? Então, isso aqui é torção. Isso aqui é torção, tá? Que é um efeito que é bom, é bem legal de calcular também nas vigas. E o que a gente vai falar hoje, que seria o efeito de flexão, por isso que eu quero dar uma ênfase maior nele, ele é um efeito composto. Então, eu vou colocar aqui, ó. Um composto. Então, esse efeito composto, que eu chamo de flexão, a flexão, ela é composta tanto por tração quanto compressão, tá? E ela sempre vai ter um carregamento que ele vai fazer 90 graus, no caso, ele vai ser paralela à seção transversal, tá? Então, você vai colocar aqui, ó,
ela faz 0 graus com a seção transversal, tá? Daí, no caso aqui, ó, na tração e compressão, ela faz 90 graus com a seção transversal. Então, aqui, ó, ela faz 90 graus, né? E aqui, ó, no caso, na flexão, se eu fosse desenhar uma barrinha, ela ficaria assim, ó. Tem a barrinha aqui, daí essa barrinha, ela vai estar com esforço... Opa, quero preto. Ela vai estar com esforço assim, ó. Um esforço que faz 0 graus com a seção transversal. É um esforço de corte. E isso vai causar na viga uma força de tração e uma força de compressão, tá? Então, esses são basicamente os esforços da engenharia. Depois, se misturar todos eles, fica uma estrutura bem complexa, que é o caso que vai sempre acontecer para nós, tá? Mas, basicamente, entenderam isso? Tranquilo, né, gente? Então, ó, observem essa viga aqui, ó. Ó, essa viguinha aqui, ó, esse eixo que está pontilhado é o eixo longitudinal da viga, certo? E esse aqui que eu vou fazer aqui, ó, é a área de seção transversal, tá bom? Essa aqui é a área de seção transversal. Então, essa aqui é a área, que vocês já aprenderam a calcular. Quando eu estou falando área, quando eu estou falando da flexão, vocês têm que imaginar que o carregamento ele está vindo aqui de cima. Ó. É como se eu tivesse alguma coisa em cima dessa viga. Uma pessoa de pé, uma parede de alvenaria, sei lá, algum tipo de carregamento específico, né, que vai ficar uniformemente distribuído ao redor ou em cima dessa viga, né? E observem que o ângulo que ela faz com a seção transversal é de 0 graus, porque ela tem o mesmo sentido. Daí o que acontece? Esse carregamento uniformemente distribuído que está aqui em cima, no eixo da viga, ele vai fazer com que ela faça isso aqui, ó, entorte, tá? Então, isso aqui que a viga fez, que é o quê? Ela estava com o eixo dela aqui, ó, retinho, bonitinho, perfeitinho. E esse eixo dela, ele fez isso aqui, ó. Ele defletiu. Então, essa altura aqui que ela vai para baixo é chamada de deflexão ou flecha. Vou colocar flecha. E essa flecha aqui é devido à deformação da flexão. E o que é flexão? É entortar ela para baixo. Né? No caso, ela fazer essa barriga que ela fez. E o que acontece na minha peça? Onde estão os esforços? Aonde que eu consigo ver a tração e compressão? Observe que antes as fibras da barra estavam todas alinhadinhas aqui, ó. Essa fibra azul estava assim, e eu vou fazer de outra cor aqui, ó. E essa fibra amarela estava assim, ó. E agora, olha o que aconteceu. Essa fibra de baixo, que seria a fibra azul, pelo amor de Deus. Essa fibra que estava de baixo, que é azul, ó, o que aconteceu com ela? Ela aumentou de tamanho, ó. Então, ela está sendo o quê? Tracionada na flexão. Então, ela está aumentando o tamanho dela. E essa fibra que está em cima, ela meio que juntou, ela comprimiu, tá? Então, essa aqui de cima... Meu Jesus amado. Essa aqui de cima, que ela é amarelinha, ela está sendo comprimida, ela está diminuindo o tamanho dela. Por causa que ela faz como se fosse horrível assim. Eu vou fazer aqui de cinza, ó. Compressão. Compressão. Né? Então, a flexão em si, que é esse negócio de fazer a barriga, de descer, de fletir, vai fazer um esforço de tração embaixo, numa viguinha biapoiada, tá, gente? E de compressão em cima, tá? Porque, né, essa tração embaixo vai fazer com que as fibras se alonguem e a compressão em cima vai fazer com que as fibras encurtem. Quero ver se vocês entenderam isso. Manda ali para mim. Daí eu pergunto para vocês, as barras de aço, elas resistem a qual esforço? Qual esforço elas resistem? Alunos de engenharia?
O aço é metálico. Metálico, ele é dúctil. Então, se eu esticar ele, ele vem? Sim. Então, o aço, ele vai resistir ao esforço de tração. E o concreto, que é um material frágil, no caso frágil, a pancada, né? O concreto, ele vai resistir à compressão, tá? E qual que é o legal? Se eu juntar, então, o aço e o concreto, que é o concreto armado, eu vou ter algo que resiste bem à tração, por isso que eu coloco as barras de aço embaixo, estão submetidas à tração, e vai ter um negócio massa em cima de compressão, que vai ser a parte de concreto. Então, teoricamente, né, numa estrutura que fosse perfeita, nunca vai ter erro, sem nada de defeitos, né, não precisaria de barras de aço em cima, mas através de vários fatores, que seria, tipo, a montagem, armadura de pele, armadura de fissuração, em cima não precisaria de aço, mas a gente coloca, né, para prevenir uma outra série de coisas que devem ser levadas em conta. Mas só pelo fato da flexão e da compressão, não necessitaria. Tá? Então, vocês já entenderam o que é flexão, como que funciona a flexão numa viga, tá? E daí, o momento de inércia diária, ele vai servir para ver a resistência à flexão, por isso que eu estou falando disso. Né? Então, esse momento que a gente vai calcular, a gente vai utilizar principalmente para vigas que são fletidas e pilares que vão sofrer flexão também. Tá? Então, o pilar e a viga vão ser esforços, no caso, estruturas que vão ser submetidas a esse esforço. Por isso vai ser interessante essa análise de vocês em relação aos tipos de carregamento. Tá bom? Posso dar sequência? Não sei se vocês estão vivos. Vocês estão me respondendo. Então, tá bom, gente. Eu gosto de interação, velho. É difícil dar aula para minhas paredes. Todas as minhas paredes já sabem cálculo estrutural, gente. Entendeu? Se vocês não responderem, não dá certo. Mas, então, prof, estão todos aqui eu te ouvindo. Não dá para respirar, não. A matéria é bem complicada. Mas beleza. Se vocês estão ouvindo, eu fico aliviado. Tá bom? Mas vocês vão me dando um sinalzinho de vida quando eu vou pedindo, porque senão eu vou ficar triste. Olha lá. Qual que é o conceito, então, desse momento de inércia diária, tá? Porque o de massa a gente não vai tratar, porque a gente está falando de conteúdo específico para dimensionamento estrutural, que a gente vai precisar do momento de inércia diária. Então, sempre quando eu falar de momento de inércia ou de inércia, vocês vão pensar nesse conceito que eu acabei de falar. Ó, da mesma forma com que a gente tinha uma estrutura antes, então a gente vai fazer o quê, ó? Eu vou pegar uma superfície qualquer para a gente conseguir integrar ela, ó. Vou pegar uma superfície plana em relação ao eixo de referência. Então, observem aqui embaixo. Qual que vai ser a minha superfície? Essa superfície aqui que eu estou fazendo, que ela tem uma forma qualquer. Seria essa aqui que eu estou fazendo em vermelho. Beleza? E eu vou pegar um ponto infinitesimal de área, que eu chamo de DA, certo? Um ponto infinitesimal de área, qualquer ali dentro, certo? E eu vou posicionar um eixo cartesiano aqui, um plano cartesiano. Então, deixa eu posicionar meu plano cartesiano aqui em azul. Ó. Esse aqui vai ser o meu eixo X. Esse aqui vai ser o meu eixo Y. E não ficou reto. Vamos lá de novo. Às vezes, quando eu não quero fazer reto, eu faço. Agora sim, aí sim. E esse aqui é o meu eixo Y, que eu posicionei. Então, esse ponto infinitesimal de área, que eu chamei de DA, que é a que a gente vai derivar, desculpa, que a gente vai integrar, ó, ele tem uma distância Y, ó, em relação ao eixo X, e ele tem uma distância aqui, ó, X, em relação ao eixo Y. E daí aqui vocês lembram que a gente calculou a partir disso o momento estático, tá? Só para lembrar vocês, ó, o momento estático do eixo X, ele corresponde à integral de Y derivado da área, né? A integral da área de Y derivado da área. Por quê? Porque o momento estático de Y, ele depende dessa distância até o eixo X. E o momento estático de Y, ele é a integral da área de X em relação à derivada da área. Que no caso seria o quê? Essa distância X em relação ao eixo Y. Tá? Por isso que ele é invertido. Tem que lembrar desse conceito que é a coordenada do momento estático. Olha o nome.
Momento estático significa que é o momento quando a peça está parada, por isso que é uma propriedade de figura plana, tá? E daí qual que é a diferença? A diferença é que o momento de inércia, ou a inércia, ela vai ser essa coordenada aqui, ó, elevada ao quadrado. Esse é o conceito dela. Se eu pegar essa área, no caso, essa coordenada, e multiplicar ela mais uma vez, ou seja, ficar com essa coordenada elevada ao quadrado, eu vou ter a propriedade de resistência que ela deve ter. Então, a fórmula fica assim, ó, a inércia de x, que seria a fórmula, né? Ela vai ser a integral da área da coordenada y ao quadrado vezes a derivada da área. E a inércia em y, ela vai ser a integral da área vezes a coordenada x ao quadrado vezes a derivada da área. Então, a partir dessas duas fórmulas aqui de integrais, eu consigo fazer a integração de figuras geométricas conhecidas. Só lembrando que daí, ó, consegue perceber que esse valor aqui ele vai estar elevado ao quadrado. Então, a medida ao quadrado que vai ficar elevada ao quadrado. Então, a dimensão dela, a unidade no sistema internacional que eu poderia falar, ela é metro quadrado. Então, desculpa, é metro na quarta. Vai ficar assim, ó. Ou ela pode ser também centímetros na quarta, que é o mais usual, porque as nossas peças elas não chegam a ser tão grandes, tá? Então, vai ser basicamente um negocinho desse. Então, como que eu acho a fórmula? Isso aqui, ó. Esse é o conceito. É a coordenada elevada ao quadrado feita através da integral. Beleza? Beleza. Daí o que acontece ali, ó, coloquei o conceitinho. Ó. O momento de inércia é uma característica geométrica para dimensionamento de estrutura, pois fornece valores de resistência da peça. Então eu vou resistir ela à flexão, principalmente em vigas e pilares. Tá? Daí depois, quando vocês forem lembrar lá na matéria de concreto, vocês vão lembrar de mim. Porque daí lá vocês vão ter tabelinhas, né, de fazer cálculo, para não ter que fazer cálculo de integral. Eles vão falar assim, putz, mas eu sei chegar na fórmula porque eu sei fazer através do conceito matemático, tá bom? Daí, o que eu vou fazer com vocês agora, né? Então, agora, qual que vai ser o nosso exercício, só para a gente exercitar o nosso cálculo. Então, a gente vai calcular a inércia em x e em y desse quadrado aqui, ó, no eixo central, tá? Daí, antes de eu começar o exercício, eu só quero falar uma coisa para vocês. Ó, essas fórmulas que a gente vai calcular aqui, ó, elas só servem, né, no caso, elas só servem para quando o eixo, tá? Que seria aquele nosso eixo cartesiano, ele fica posicionado no centroide. No CG, tá? Por que a gente vai posicionar no CG? Porque fica uma análise, vocês vão ver, muito mais fácil, tá? Então, a gente consegue integrar na área ali e fica muito mais legal de fazer. Quando não está posicionado no CG, ou seja, no centro de gravidade, o nosso valorzinho ali, a gente tem que fazer o quê? A gente tem que utilizar o teorema que eu vou passar amanhã, tá? Para fazer a integração de coisas que estão fora do centro de gravidade. Ok. Vou só copiar isso aqui, vou abrir meu outro software, vai ficar mais fácil para integrar, porque eu não aguento usar esse negócio do PDF. Eu vou salvar aqui, ó, só um pouquinho. Depois eu disponibilizo para vocês. Eu vou fechar esse aqui e vou abrir meu outro amiguinho ali. Tá aparecendo aí já? Sim? Não é não? Agora apareceu? Apareceu. Agora apareceu e eu tirei. Olha lá. Apareceu. Fechou. Então, ó. A gente vai fazer então a integração, ó. Calculo. Tá. Vamos colocar assim, ó. Determine a fórmula
da inércia de x e y do retângulo abaixo. Então, a gente vai só... descubra a fórmula, certo? Lembrando que essas fórmulas têm todas prontas, então a gente vai calcular uma vez só do quadrado, que é a figura geométrica mais simples, para vocês verem como que a gente faz a aplicação do conceito matemático, até porque nas outras matérias vocês provavelmente não vão ver isso. Então, assim, ó, muita atenção, muita calma nessa hora. Vou só determinar aqui os eixos, só para vocês verem que o eixo realmente está passando aqui no centroide, ó. Eixo X, eixo Y. Eixo aqui, isso vai ficar torto. Ó, pá. Então, eixo X e eixo Y. Onde está o centroide desse retângulo? No meio. Então, aqui no centro mesmo, que eu vou fazer com preto. Aqui, ó, é o CG dele. Então, se o eixo está no seu CG, eu posso calcular. Daí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que escolher um ponto qualquer. Deixa eu só apagar isso aqui, que não vai me atrapalhar. Eu tenho que escolher um ponto qualquer desse retângulo para fazer a integral. Daí, eu vou pegar uma coordenada aqui, ó. Vou pegar essa coordenada que estava marcada aqui antes, mas eu quero fazer com vocês as dimensões. Então, eu vou pegar esse ponto infinitesimal para calcular a derivada da área. Daí, o que eu farei? Vou pegar as distâncias do eixo, ó. Essa distância aqui, ó, é uma distância de altura. Então, deixa eu fazer de preto, para ficar mais bonito. Ó, essa aqui é uma distância de altura, que é a distância y. E essa distância aqui, ó, é a distância de comprimento, né? Então, ela é uma distância x. Daí, o que eu tenho que falar para vocês? A gente vai ter que fazer a integral da coordenada elevada ao quadrado até o eixo x em relação à sua área. Eu vou colocar aqui, ó, fazer a integral da coordenada ao quadrado em relação à área do retângulo. Isso serve para qualquer figura geométrica, né? Então, ela poderia ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um círculo, um semicírculo, poderia ser uma parábola, tá? Então, vamos fazer isso para x e para y. Vou fazer para x primeiro, né? Porque é o mais óbvio, né? Começar por x. Então, ó, vou colocar a fórmula aqui para vocês, ó. Então, ó, a inércia, ó, a inércia em relação ao eixo x, que seria esse eixo aqui, ó, ele vai ser a integral da coordenada que vai até o eixo x, que seria a coordenada y, ao quadrado, em relação à sua área, vezes a derivada daquele ponto infinitesimal, que seria o dA. Tá bom? Esse é o conceito que eu vou fazer para vocês. Daí, como que eu calculo a área dessa figura? A área dessa figura é a base vezes a altura. Então, olha só o que eu fiz aqui, ó. Em relação a esse ponto aqui, ó, toda essa dimensão, ela vale B. Certo? E deixa eu só apagar isso aqui, que eu não vou dar spoiler. Toda essa dimensão vale B, e toda essa dimensão aqui vertical vale H. Então, esse ponto aqui, ó, ele é metade do B para frente, e esse ponto aqui, ó, ele é menos B sobre 2 para trás, porque está para trás do eixo aqui, ó. E esse aqui está para frente do eixo aqui, então ele tá positivo, um está positivo, um está negativo. Da mesma forma com que eu fiz a altura, ó, esse ponto aqui de H aqui em cima, ele é um ponto de altura, só que é metade da altura para cima e metade da altura para baixo. Então vai ficar menos H sobre 2 e menos B sobre 2. Deixa eu fazer menor, vou fazer aqui embaixo, ó. Aqui vai ficar menos H sobre 2, e aqui é menos B sobre 2. Eu vou arrumar para ficar feio. E aqui é menos B sobre 2. E lá em cima era menos, aqui em cima é menos H sobre 2, e aqui é sobre B sobre 2. Seria os pontos coordenados, só para a gente pegar o intervalo da área. Então, ó, o que é interessante eu frisar? Que a área vai ser base vezes altura. Daí, esse valor de B aqui é um valor que está em relação a x, seria o eixo x, e esse valor aqui é um valor que está em relação ao y, né? Observe, o B está paralelo a x e o H está paralelo a y.
Daí o que eu vou fazer? Eu vou fazer a integral aqui só para definida, já vou definir ela. Então, a integral, desculpa, a inércia de x vai ser o valor. Qual que vai ser o intervalo em x? Menos h sobre 2. Qual que são os pontos? Porque a gente está levando em consideração a altura. Então, se eu estou levando em consideração a altura, os intervalos é menos b sobre 2, desculpa, menos h sobre 2 e h sobre 2. Então, aqui eu vou colocar, menos h sobre 2 e mais, né, no caso eu vou colocar só h sobre 2, que é o valor da coordenada até o ponto eixo x, vezes a coordenada de y ao quadrado, que daí eu tenho que transformar esse y ao quadrado na área. Então, qual que é a coordenada de y ao quadrado? Vai ser uma coordenada de altura. Então, eu vou colocar aqui, a base, que é a base vezes a altura, e essa coordenada aqui ao quadrado, vezes a derivada de y. Isso aqui é base, né? Base vezes a altura. E essa altura aqui está elevada ali. Ok? Eu vou dar a sequência ali. Como que eu faço a integral? Vou igualar ela aqui, puxa para cá, então ela vai ser a integral. Constante, integral de uma constante que seria b, eu puxo para fora. Então isso aqui vai ficar a integral da altura sobre 2, daí menos a altura sobre 2, para fechar o nosso retângulo, vezes, qual que é a derivada que eu vou fazer? Y ao quadrado dy. Puxa para o lado aqui, vai ficar, isso aqui vai ser b, a integral de y ao quadrado vai ser y ao cubo sobre 3, então é só somar um aqui e um ali, então vai ficar b vezes y ao cubo sobre 3, dentro desse intervalo fechado aqui, seria o intervalo de h sobre 2 e menos h sobre 2. Daí eu puxo aqui embaixo, então esse intervalo de x, no caso a inércia de x, ele vai ser ali, a base, que era o valor constante, porque eu não mexi nela, certo? Eu mexi só nos valores em relação à sua altura, vezes, agora eu vou colocar os valores nominais ali da integração, então vai ficar, h sobre 3 elevado ao, cubo, h sobre 2. H sobre 2 elevado ao cubo, tudo isso dividido por 3, menos, puxa aqui para o lado, daí vai ficar menos H sobre 2 elevado ao cubo dividido por 3. Lembrando que a diferença é o intervalo, né? Então eu coloco esse valor aqui, aqui, e esse valor aqui, aqui, tá? Só para vocês lembrarem como que faz a integração ali. Daí eu vou fazer o valor multiplicado. Vai ficar B. Abre aqui, Se eu colocar H, vai ficar H ao cubo. Então vai ficar H ao cubo e o 2 ao cubo é 8. Então vai ficar H dividido por 8 vezes 3. Daí, menos com menos fica mais. Daí vai ficar H ao cubo, né? Desculpa. Dividido por 8 também, vezes 3. Se eu puxar aqui do lado mesmo. Então, se eu fizer aqui, vai ficar B vezes, daí, vai ficar 2H ao cubo sobre 24. Se eu cortar o 2 e o 24 ali, vai dar que a inércia do valor de x, ele vale base vezes altura elevado ao cubo sobre 12. Então, esse aqui é o valor da inércia de x. Essa é a formulazinha pronta através da integração das áreas ali. Entendido, gente? Pegaram esse? Mais ou menos. Vou fazer mais um, Eduardo, que é o de y, para você ver o que é o mesmo princípio, só que agora eu vou reverter o eixo, tá? Daí, tipo assim, professor, tem que ficar fazendo integral a vida inteira. Não. Qual que é a fórmula que vocês vão decorar? É essa fórmula aqui, Ou seja,
para saber quanto que vale a inércia do valor do eixo x, é só você pegar o valor da base, multiplicar pelo valor da altura ao cubo e dividir por 12. Esse valor aqui vai dar um valor em metros na quarta, e esse valor aqui ele representa a resistência que essa peça vai ter em relação ao eixo x. Daí, como tenho dois eixos, eu tenho que fazer tanto para o eixo x, tanto quanto para o eixo y, para saber qual que vai ter qual que vai ter mais resistência. Um vai ter mais resistência que a outra, a gente tem que saber calcular em relação a qual eixo que é o mais resistente. Beleza? Geralmente é o eixo que está de pé. Beleza? Então, ó, vou colocar, fazer a inércia de y aqui, ó. Fazer de azul. Então, ó, a inércia de y em relação ao eixo y, ele tem a ver com essa coordenada x, que tem a ver com a coordenada da base. Tá bom? Ó? Eu vou colocar aqui, ó. Ela vai ser a integral definida em sua área da coordenada em x ao quadrado vezes a derivada da sua área. Agora eu fiz ali em cima, ó. Agora, aqui eu usei y. Aqui eu vou usar x. Por quê? Porque tem a ver com a distância até o eixo y. E a distância até o eixo y é a coordenada x. Eu vou voltar aqui e vou fazer a dedução ali, ó. Isso aqui vai me dar um valor de integração, que vai ser o valor da área. Qual que vai ser as dimensões aqui, ó? Menos b sobre 2 e b sobre 2, porque são as coordenadas em relação ao eixo y. Ok? Eu vou colocar aqui, ó, é a integral definida de b sobre 2 e menos b sobre 2. Fechou. Isso vai ser vezes a área. Daí, ó, como calcular a área do retângulo? A área vai ser a base vezes a altura. A base é uma dimensão em x e a altura é uma dimensão em y. Então, quem que vai ser a minha constante agora? A minha constante vai ser a altura vezes a coordenada que vai ser integrada ao quadrado vezes dB. Seria a sua integral. Puxando isso aqui para o lado, ó, vou fazer a retirada da constante. A integral de uma constante puxa para fora. Vai abrir a integral aqui, vai ficar b sobre 2 menos b sobre 2. Daí eu vou colocar ali, ó, b quadrado dB. Tá? Agora eu vou puxar aqui embaixo. Então, a inércia de y, ela vai ser o valor de h multiplicado. Como que eu faço a integral de b quadrado? A integral de b quadrado é b ao cubo sobre 3. Então, vai ficar esse valor vezes b elevado ao cubo dividido por 3. Seria aquele negócio, pega o expoente, soma 1 e divide por n mais 1. Isso aqui dentro do intervalo b sobre 2 menos b sobre 2. Joga ali para o ladinho. Então, isso aqui vai dar, olha lá, vai ficar h vezes. Agora eu vou substituir os valores ali no b quadrado. Então, vai ficar, ó, b sobre 2 elevado ao cubo dividido por 3 menos b sobre 2 elevado ao cubo dividido por 3. Puxo aqui para baixo, não, vou puxar aqui do lado mesmo. Então, vai ficar, esse valor aqui vai ficar o quê? h igual, vezes. Ó, aquele valor ali, ó, ele vai ser b ao cubo, então eu vou colocar b ao cubo aqui. 2 elevado ao cubo é 8, então eu passo aqui, ó, 8 vezes 3. Daí menos com menos dá mais. Vai ficar, então, b ao cubo, 8 vezes 3. Então, vai ficar 2b ao cubo sobre 24, corto 2 com 24. Vai dar que a inércia do eixo y por um retângulo, ele vale a altura vezes a base ao cubo dividido por 12. Essa aqui é a fórmula do retângulo. Tá? Que também vai me dar um valor aqui, ó. E esse valor vai me representar a resistência ou o momento, desculpa, levado ao quarto, ou o momento de inércia que ele vai ter no eixo y. Então, esse aqui é o eixo y.
E esse aqui é para o eixo X. Daí, qual que vocês acham que vai ter maior resistência? Vamos fazer um cálculo aqui, ó. Alguém fala uma dimensão de retângulo para mim? Alguém fala aí no microfone e manda lá no chat. Vê, se mandaram ali. 6 por 14. O Eduardo falou. Então, essa dimensão aqui, ela vale 6. Vou colocar centímetros, tá? Então, 6 centímetros. E essa dimensão aqui, ó, ela vale 14 centímetros. Qual é a inércia do valor de x? Então, qual que é o valor de inércia em x? E qual que é o valor de inércia em y? Ou seja, qual que é o valor da resistência que ela teria em flexão em relação a x e qual que seria a resistência que ela tem em relação a y. Observem, gente. Qual que é a base aqui? Ó, essa aqui é a base. Essa aqui é a altura. Então, com os valores de base e altura, eu vou utilizar a fórmula. Ó. A inércia no eixo x, ou o momento de inércia em x, ele vai ser a base vezes a altura ao cubo sobre 12. É só jogar na fórmula. Quanto que vale a base? 6. Quanto que vale a altura? Vale 14 ao cubo sobre 12. Joga isso aqui para o lado, ó. Vai ficar 6 vezes 14 elevado ao cubo dividido por 12, ele dá um valor de 1.372 centímetros na quarta. E quanto que vale a inércia em Y? Ó, a inércia em Y, ela vale a outra fórmula ali, que vale ali o valor de HB ao cubo sobre 12. Então, vai ficar H vezes B ao cubo sobre 12. Quanto que vale a altura? Vale 14. Quanto que vale a base? 6 ao cubo sobre 12. Joga aqui para o lado, vai ficar ó, 14 vezes 6 elevado ao cubo, dividido por 12. Vai dar 252 centímetros centímetros na quarta. Qual dos dois lados tem maior resistência? O com maior inércia. Então, teoricamente, se eu tiver uma viga, eu vou fazer um exemplo aqui, só que nunca, tipo assim, não necessariamente tem que ser assim, gente, porque não depende apenas disso. Mas vamos fazer um projetinho aqui, quer ver? Supor que isso aqui seja tipo uma viga, uma lajezinha, olhando de cima, né? E aqui vai ter uns pilarzinhos, ó. Gente, isso vai variar muito, tá? Então, pelo amor de Deus, é só uma análise que eu vou fazer, tipo, só para vocês verem para que serve, tá? Então, imagina assim, ó. Tem um pilarzinho aqui. Tem um pilarzinho aqui. Tem um pilarzinho aqui, ó. Tem um pilarzinho aqui. Como que eu sei o posicionamento desse pilar dentro do projeto? Ou eu posso colocar ele de pé, ou eu posso colocar ele de deitado. Então, qual que seria a intenção desse tipo de cálculo de inércia, de resistência à flexão para um pilar, por exemplo? Olha que massa. Vocês conseguem perceber que isso aqui é uma viga, e ela está apoiada nos pilares, se eu ver ele de corte, ele vai ficar assim, ó. Então, vai ter um pilarzinho aqui, vai ter a viguinha de preto apoiada em cima do pilar, ó. E tem o outro pilarzinho ali, ó. Peraí. Do mesmo tamanho, né, gente? Senão ele vai dar excentricidade. Ó, tem uma viguinha, tem um negócio assim. Eita, nós. Vai ficar assim mesmo. Ó, vou chamar esse aqui de pilar 1, ó. Só para, já que estamos fazendo, vamos fazer direito. Ó, vou chamar esse aqui de P1. Esse aqui de P2. E essa aqui é a viga 1. Vou colocar de preto. Viga 1. Vocês conseguem perceber que essa viga, ela vai tentar rotacionar o pilar aqui, ó, com o momento fletor?
Momento fletor. Olha que massa. É um momento que vai tentar fletir esse pilar. Então, se vocês tentassem posicionar esse pilarzinho aqui, ó, na minha estrutura, vocês colocariam ele de pé ou vocês colocariam ele deitado? Qual lado tem maior resistência? Manda ali no chat para mim. Vocês colocariam o pilar de pé ou o pilar deitado? Olha, gente, ninguém está me respondendo. Mas eu fico louco. De pé, por quê? Ó, o Henrique falou deitado. Gente, ó, vocês calcularam aqui comigo. Qual lado tem maior inércia? O lado com maior inércia, ó, quanto maior a inércia, maior a resistência, teoricamente. Isso é um exemplo tipo assim, eu estou considerando apenas um fator numa estrutura. Pelo amor de Deus, não vai me calcular assim sempre que vai dar errado, porque tem que considerar muitas outras coisas no cálculo estrutural. Eu estou fazendo uma análise enxuta. Se eu fosse analisar em relação à área, eu teria que colocar esse pilar de pé, porque, ó, aqui é o eixo X e aqui, ó, é o eixo Y. Qual dos dois eixos eu acabei de falar que vai ter maior resistência? Acabei de falar para vocês que o eixo X, eu calculei com vocês, tem maior momento de inércia. Então, teoricamente, se eu colocar esse pilarzinho aqui de pé, igual eu coloquei aqui em cima, ele vai ter que ter uma menor quantidade de armadura, por exemplo, ou uma menor seção transversal para resistir o menor esforço. Porque se eu colocar ele de pé, no caso deitado, colocar ele assim, ó, essa seção X e Y aqui, o Y vai ter menor resistência, então ele vai dar uma diferença, tá? Então, eu colocaria ele ali, então, colocaria em relação ao momento. É tipo, basicamente uma coisinha que vocês vão usar, assim, só para fazer uma análise para que eu vou usar esse conteúdo, tá? Então, eu vou sempre posicionar o pilar que está fletido, ou uma viga que está fletida, para a sua região de maior inércia. Ok? Entendido? É uma aplicaçãozinha. Gente, eu quero que vocês entendam. Um projeto estrutural depende muito mais do que um posicionamento do pilar, tá? Então, assim, isso aqui é uma coisa que vocês vão, tipo assim, só para, olha só que legal, tá? Que depende de muito mais coisa do que eu falei ali, tá bom? Mas é uma coisa que já ajuda a esclarecer um pouco em relação a por que eu estudo a figura geométrica, né? Por que eu faço uma análise de seção transversal, por exemplo, tá? Por causa que eu consigo ver valores de resistência. E esse valor de resistência eu vou fazer lá na matéria de concreto, lá na matéria de metálicas, lá na matéria de madeiras, e daí vocês vão saber para que serve. Ok? Entendido? Beleza esse exemplo aqui? Alguém ficou com alguma dúvida? Então vamos dar sequência ali. Eu vou salvar esse negócio aqui. Salvar como? Área de trabalho. Blá, 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 blá. Salvei. Vamos voltar no nosso resuminho ali. Está apresentando já? Apareceu? Isso. Então, ó, calculamos a inércia, né? Como que se calcularia o momento de inércia do quadrado, considerando que passava no centroide. Então, eu acabei de falar para vocês como que deduz a forma. E se eu deduzir de cada figura geométrica, eu vou chegar nesse negócio aqui, ó. Momentos de inércia de centroide de algumas figuras planas. Ó, observe que essas figuras aqui, ó. Cadê meu lápis? Observe que elas estão aqui, ó. Então, ó, tem um quadrado
e esse quadrado ele tem o eixo posicionado no centro. Ó, acabamos de deduzir essa fórmula aqui, ó. A inércia de x vai ser base vezes altura ao cubo sobre 12. A inércia de y vai ser altura vezes base ao cubo sobre 12. Isso aqui é o eixo normal, esse aqui é se eu rotacionasse o pilar, tá? Mas eu não vou ficar rotacionando nada, nem mudar o eixo ali. Então, a gente vai usar essa de cima. Ó, e aqui tem o centroide, ó, base sobre 2, altura sobre 2. Se eu tiver um círculo, ó, esse círculo tem um raio R, a inércia de x e de y é igual. Π vezes R elevado a 4, na quarta sobre 4. Se eu tiver meio centro de círculo, a inércia vai ser π vezes R ao cubo sobre 8. Se eu tiver 1/4 de circunferência, π sobre R na quarta dividido por 16. Se eu tiver o triângulozinho, ó, posicionado dessa forma aqui, ó, em x e em y, em x vai ser b vezes h ao cubo sobre 36, em y, no caso, esse aqui é o x', ele vai ter o mesmo valor, tá? Esse aqui é o valor de x', então desconsidera isso. Então, ele vai ser b vezes h ao cubo sobre 36. Vai ser esse triângulo aqui, ó. Tá? E tem infinitas possibilidades de fórmulas, dependendo da figura geométrica. Mas as que a gente mais vai utilizar vai ser essa aqui, vai ser essa aqui, e vai ser essa aqui, de x. Ok? Então, vamos usar aquela tabela ali. Só vou apagar esse isqueiro que eu fiz aqui, ó, então depois ele fica ruim no resumo de vocês. Tá? E daí a gente vai fazer uns exemplos já de figuras compostas, para a gente começar e já finalizar esse conteúdo de inércia. Ó, eu quero determinar o momento de inércia da superfície rachurada em relação a x e y que passa pelo CG, então, x e y, e dessa figura geométrica aqui também, que passa do CG. Vou só copiar essa figura e já vamos voltar para outro programinha lá, que é melhor. Então, eu vou copiar esse aqui. E já vou abrir ali. Eu vou copiar a tabela também, que dessa tabela a gente já usa os valores ali da inércia certo. O momento de inércia de x e y dessas duas figuras, vou fazer uma de cada vez, então eu vou puxar essa aqui para baixo. Não veio. Eita. Vamos lá. Puxar esse aqui. Depois eu faço ele. Vou fazer primeiro esse aqui é do meu. Da mesma forma com que a gente fazia para figuras vazadas ali naquela parte do centro de gravidade, a gente vai fazer para inércia. Então, áreas que são com área vai ter um momento de inércia positivo, e áreas que são sem área, no caso, uma área vazada, que vai ser descontada da figura geométrica, a gente vai descontar ela também, tá? E esse cálculo, lembrando que ele só vale para figuras que têm o eixo no centro, tá bom? Porque quando não tiver o eixo, ou tiver o eixo deslocado, a gente tem que fazer de outra forma. Daí eu vou ensinar amanhã. Então, eu vou calcular aqui, ó, eu vou só marcar o eixo. Eixo X. Esse aqui vai ser o eixo Y. Daí, observem que tem figura 1, vou chamar essa aqui de figura 1, né, que seria esse quadrado maior, e eu vou chamar esse aqui de 2, tá, que seria o vazado. Então, ó, para calcular a inércia dessa figura ali, então a gente vai ter que fazer a inércia positiva de uma figura menos a inércia positiva da outra, negativa da outra, porque uma está vazada e uma está inteira. Então, como que eu faço isso? Ó, a inércia em x dessa figura ali, ó, ela vai ser a inércia do maior menos a inércia do vazado. Ambas em x. Deixa eu escrever de novo. Vou colocar, é tudo de x, né? Então, vai ser a inércia 1x da figura 1, que é maior, menos a inércia 2 em x. Como que eu faço a conta? Então, a inércia de x. Ó, lembrando que a inércia de x, pela formulazinha aqui, ó, é base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, eu vou puxar aqui para o lado, ó.
Então, isso aqui vai ficar, ó, a base vezes a altura ao cubo sobre 12, menos a base vezes a altura ao cubo sobre 12. Então, a inércia em x, vou fazer do lado aqui mesmo. Ó, quanto que vale a base desse retângulo maior? É essa dimensão aqui, ó. Ela vale 8. Vai ficar 8 vezes. Quanto que vale a altura da maior? Vale toda essa distância aqui, ó. 12 vezes 12 ao cubo sobre 12 menos a menorzinha. A menorzinha eu vou fazer de vermelho. Ó, a base dela vale 3, não fez vermelho. A base dela vale 3, então aqui vai ficar 3 vezes a altura vale essa figura aqui, ó. 4 mais 4 vezes 8 ao cubo sobre 12. Puxa para o lado aqui. Então, essa conta vai dar, ó, 8 vezes 12 elevado ao cubo dividido por 12, menos 3 vezes 8 elevado ao cubo dividido por 12. Vai dar 1024. Então, esse valor aqui deu uma inércia de 1024 centímetros na quarta. Está em centímetros? Isso, está medindo em centímetros. Tá? E para calcular a inércia em Y, eu tenho que fazer trocar as medidas. Então, ó, a inércia em Y vai ser a mesma fórmula, só que muda os valores. Ó. A inércia em Y vai ser a inércia da figura 1 de Y menos a inércia da figura 2 de Y. Só que daí agora muda a fórmula, né? Porque a fórmula com a inércia em Y vai ser H vezes B ao cubo sobre 12. Então, aqui, ó. A inércia em Y vai ser igual. Ó, agora vai ser H vezes B ao cubo sobre 12 menos H vezes B ao cubo sobre 12. Então, ó, quanto que vale agora a altura do maior? Vale 12 e a base vale 8. Menos, agora quanto que vale a altura? Vale 8 vezes a base, que é 3 ao cubo sobre 12. Daí, isso vai dar o valorzinho ali, que a gente vai calcular agora. Então, vai ficar, ó, 12 vezes 8 ao cubo dividido por 12. Dá para cortar o 12, né, professor? Menos 8 vezes 3 ao cubo. Opa! Fica 8 ao cubo. 12 vezes 8 ao cubo sobre 12. Menos 8 vezes 3 ao cubo dividido por 12. Tem um valor de 494 centímetros elevado a 4. Então, calculei a inércia em X. Calculei a inércia em Y. Qual lado tem maior inércia, né? O retângulo de pé tem maior inércia. Beleza? Vou fazer mais um, daí a gente finaliza. Alguma dúvida desse aqui de cima? Ah, sim, com fórmula é 1000 vezes melhor. Mas eu meio que me sinto na obrigação de deduzir com vocês, sabia? Pelo menos uma. Com fórmula é bem mais de boa. Isso aqui é tipo basicão, né? Tipo o centro de gravidade. Só que vai ter que pensar, né, em relação agora depois, quando eu for falar de teorema de translação de eixo, tá? Igual eu deduzi o centroide com vocês, eu gosto de deduzir as fórmulas para você ver de onde que sai. Ó, fazer esse 2 aqui, ó. De ver. Ó, temos então a inércia em X, inércia em Y. Então eu vou marcar o eixo aqui, ó. Eixo X.
eixo Y. Ah, lembrando que nos exercícios, se ele quiser inverter os eixos, ele pode fazer o que ele quiser. Ah, então depende do exercício, tá? Se vai ser o eixo vertical, o eixo horizontal. Ó, a inércia em X vai ser a inércia da figura 1 de X menos a inércia da figura 2 de X. Lembrando que agora é um retângulo e um círculo. Então, aqui vai ficar, ó, base vezes altura ao cubo sobre 12, que é a fórmula do retângulo, que é essa aqui, ó. Ó, e a fórmula do círculo é πr na quarta sobre 4, menos π vezes r na quarta sobre 4. Então, seria esse círculozinho de... Ó, esse aqui é um raio, tá, gente? Então, aqui a fórmula é raio, cuidado, tá? Então, a base do retângulo, que está em milímetros, eu vou deixar em milímetros mesmo. Vai ficar 100. A altura, ó, 75 mais 75, se eu não me engano, dá 150. 150, vai ficar 100 vezes 150 ao cubo sobre 12, menos o π vezes o raio da peça ali é 25. 25 elevado à quarta sobre 4. Faz a continha ali, ó. Vai ficar 100 vezes 150 elevado à terceira dividido por 12, menos o π vezes 25 elevado à quarta dividido por 4. Então, valor grande vai ficar 27.818 203,84 milímetros a quarta. Nossa, valor muito grande. Para que isso? Vamos transformar isso em metros? Ou, deixa eu ver, transformar em centímetros. Transformar em metro. Vamos fazer uma transformação em metro aqui, ó. Eu sei que 1 metro tem quantos milímetros? Tem 1000 milímetros. Então, 1 metro elevado à quarta tem 1000 elevado à quarta. Então, eu vou transformar aqui, ó. 1 metro na quarta é a mesma coisa que 3 vezes 4, 12. 10 na 12 milímetros na quarta. Então, é só pegar esse valor aqui e dividir por 10 na 12. Dividido por 10 elevado a 12. Então, isso aqui já fica um valor que agrada mais a minha visão. E fica um valor de 2,78 vezes 10 na menos 5 metros elevado a 4. Geralmente, os valores que vão aparecer para vocês são esses valores aqui, ó, elevado a menos 5, elevado a menos 6, tá? Você viu que eu fiz um negocinho e ele ficou redondo? Que coisa ridícula. Beleza? Então, eu dividi por 10 na 12 ali para transformar, que eu acho que esse valor aqui fica mais bonito. E mais visível, que aquele valor ali é muito grande. Vou fazer agora a inércia em Y, tá? Ó, a inércia em Y, ele vai ser o valor da inércia 1 de Y menos o valor da inércia 2 de X. Daí vai ficar... Então, agora a inércia vai ficar ali, ó. H vezes B ao cubo sobre 12. Então, vai ficar aqui, ó. H vezes B ao cubo sobre 12. Menos, ó, o valor da inércia do círculo é sempre igual. Menos o π vezes R na quarta sobre 4. Então, a altura. Agora, a altura vale 150. A base vale 100 elevado ao cubo. Tudo isso dividido por 12. Menos o π vezes o raio, que é 25 elevado à quarta sobre 4. Então, isso aqui vai dar uma continha de quanto? Ó?
150 vezes 100 elevado ao cubo dividido por 12, menos o π vezes 25 elevado à quarta dividido por 4. Ele vai dar um valor bem grande, daí dividido isso por 10 na 12. Vai dar 1,21. Metros na quarta. Deixa eu ver se ele vai fazer de novo pelo negócio. Né? Agora não corrigiu, por quê? Que legal. E daí ele fez agora esse valorzinho aqui. Qual eixo tem maior inércia? Obviamente é o eixo aqui que está de pezinho. Tá? Então eu consigo calcular esses dois valores de inércia aqui, ó. X e Y. De acordo com os valores da tabela. Gente. Tranquilo? Vocês conferiram os cálculos para mim? Beleza, então. Vou parar de apresentar aqui. Pessoal, ficou alguma dúvida do conteúdo da aula de hoje? Em relação a eixos de momento de inércia? Tranquilo? Beleza, então. Eu vou fazer a chamadinha e eu libero vocês. Deixa eu parar de gravar aqui.